O foco é a coisa mais valiosa que se tem em um mundo de armadilhas cerebrais nesse mundo. Porque a gente tá numa atualidade onde a rede social é uma coisa que distrai qualquer um, a qualquer momento e a qualquer circunstância. Atualmente existem vários gatilhos que fazem com que você se distraia muito facilmente. Desde cores chamativas, desde conteúdos chamativos, conteúdos bobos. Tudo que dê gatilho mental e que você de fato venha ver. Porque com esse estouro de informações, as pessoas estão fazendo múltiplas coisas. E isso faz com que a pessoa perca o foco mais fácil. E eu acredito que você que entrou nesse vídeo tá passando por isso. O fato de você não conseguir focar naquilo que precisa, nos seus objetivos, nas suas metas e principalmente naquilo que você quer fazer agora. Mas calma, não é só com você que ocorre isso. E nesse vídeo eu vou te ajudar como você pode sustentar e simplesmente impedir com que isso ocorra novamente. Você vai ficar muito mais à frente das pessoas que hoje em dia não conseguem ficar 5 minutos de uma atividade simples. Bem, vamos lá. Quando a gente fala de foco, a gente fala sobre se entreter como atividade, concentrar totalmente sua energia cerebral naquilo que é necessário. Só que para isso você tem que ter um envolvimento com essa atividade que você está fazendo. Algo que hoje em dia é meio difícil se não utilizado técnicas para isso. Então, como primeira técnica para que você de fato consiga descarregar a sua mente dessas armadilhas cerebrais, primeiro já vem pelo nome. Eu já disse logo de cara, que é o descarregamento cerebral. O que você vai fazer a partir de agora, quando você quiser focar em alguma coisa? Deixa sempre um caderno com você. Um caderninho simples, pequeno. Eu acho que muitas pessoas já devem ter falado, você provavelmente já deve ter ouvido o quão isso ajuda. E de fato ajuda. Você tem que entender que quando você tem um papel para você escrever, você literalmente está descarregando tudo na sua mente. Pega esse caderno, simplesmente começa a escrever todos os seus pensamentos nesse caderno. Ah, mas eu não gosto de escrever. Cara, mesmo não gostando, faça de qualquer forma, porque o quanto isso ajuda é algo surpreendente. Pensa o seguinte, você perde muito foco em pensamentos paralelos porque eles ficam rodando a sua cabeça. Você sempre fica voltando para o mesmo pensamento, achando que um dia ele vai acabar, mas não. Enquanto ele estiver aí na sua cabeça, ele não vai acabar, ele sempre vai voltar. Quando você percebe que quando você coloca em um papel, as coisas mudam. Mas por que mudam? Porque o seu cérebro, ele entende que aquilo está guardado em outro lugar. Então ele não precisa mais guardar na cabeça. Ou seja, ele não precisa mais guardar no seu arquivo mental. Então, logo, essa preocupação, ela se esvai. Você não tem mais essa sensação de sempre querer voltar àquele mesmo pensamento. Você percebe que, como aquilo está guardado num papel, você não precisa mais voltar àquilo. Isso não só serve para pensamentos paralelos ou qualquer tipo de pensamento, mas também para meios de lembrança. Você quer lembrar de algo, o teu cérebro, sempre como forma de alerta, ele vai começar a repetir isso incessantemente para que você não esqueça. Porque muitas das vezes as pessoas ficam tão ansiosas com isso que elas acabam esquecendo mesmo não querendo esquecer. Então, quando você tem esse meio de anotação, você coloca as coisas que são necessárias para o tempo que é necessário. Você não precisa mais da sua cabeça, não precisa mais utilizar sua energia mental para que você consiga guardar essa lembrança. A segunda técnica é algo que é complementar da primeira. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter falado sobre isso, e eu até mesmo falei no vídeo de procrastinação, que eu vou deixar no card aqui, ou vai estar aqui do lado, não sei qual lado vai estar, mas o que eu falei é sobre a questão de ambiente. Cara, o seu ambiente, ele precisa estar organizado, dependente da situação. Porque pensa, se você tem muitos itens, se você tem muito utensílio em cima da sua mesa, você vai estar mais propício a pensamentos paralelos. Quanto mais coisas visuais, é como se basicamente você estivesse na armadilha da sua própria cabeça. Você vai fixar num ponto onde você vai se perder em pensamento. Quando você for focar em alguma atividade, focar em alguma coisa que for relacionada ao ambiente, tenta deixar o mínimo de coisa possível, o mínimo. Porque quanto mais coisas, mais propício o seu campo visual vai ter de informações. Ou seja, mais fácil vai ser de você se distrair. E não só isso, mesmo com relação ao ambiente, cara, deixa o seu celular fora do cômodo ou no modo silencioso, porque o teu cérebro, ele tá acostumado a receber esses gatilhos mentais. Então, quando você tiver uma notificação, logo
vai vir um estímulo neural que você vai ter uma grande vontade de querer pegar o celular. E isso é para você que não tem controle. Eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo não tem controle sobre as suas notificações, porque depois que o cérebro se acostuma, vai ter um momento onde você não vai precisar mais dessas notificações, e mesmo quando tocar uma notificação, você vai ter o autocontrole de si mesmo, porque o teu cérebro ele já se acostumou com esse padrão. Agora, uma outra dica fundamental se chama acolhimento rápido. Quando você tiver uma distração, um pensamento que estiver te incomodando, independente de qual for, não tenta lutar contra ele. Simplesmente aceite que você está com esse pensamento. Dê ele em torno de 5 minutos para você pensar nele. E não só isso, quando você estiver pensando nele, tenta dar uma etiqueta para esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, se você tiver alguma preocupação, amanhã eu tenho que estudar para uma prova super importante. Quando você tiver esse tipo de pensamento, dê uma etiqueta para ele. Pensa, preocupação, prova, e fecha aí, porque quando você dá um nome menos articulado do que o próprio pensamento teu cérebro vai gastar menos energia e vai tratar isso como um assunto compactado, então ele não vai querer distinguir, não vai querer lembrar novamente se ele tá um assunto compactado dentro da sua mente. Outra dica que me ajudou muito foi a regra dos 2 minutos. Essa regra dos 2 minutos funciona da seguinte maneira: quando você tiver algo extremamente importante que você provavelmente esqueceu de fazer no dia, na hora que você está focando em algo, se essa atividade demorar em torno de 2 minutos, no máximo, você vai lá e faz. Literalmente, você deixa de fazer a coisa que você está fazendo agora e você vai lá e faz o que é necessário, se demorar em torno de 2 minutos. Caso não, você anota e deixa para depois. Fazer essa atividade que você estava preocupado nesses 2 minutos faz com que você de fato tire uma preocupação a menos na sua cabeça. Então, depois que você terminar essa atividade nesses 2 minutos, você pode voltar ao foco, porque sua mente vai estar menos preocupada com a ideia de que você já fez uma tarefa muito necessária que você teria que fazer hoje. Agora, por fim, para finalizar, você tem que entender o seguinte: quando você de fato quer focar, você tem que fazer um planejamento para você evitar distrações. Se você não faz isso, você está mais disposto a simplesmente se distrair. Então, quando você faz uma estratégia para que você de fato venha focar, fica tudo mais fácil, porque o nosso cérebro tem o nosso próprio mecanismo de antitédio. Quando uma atividade ela está muito tediante, ele vem logo com o seu pensamento mental ou vai tentar de qualquer maneira sentir algum estímulo que venha divertir disso, seja redes sociais. Então, quando a gente entende o que de fato faz a gente se distrair, o que de fato faz o nosso cérebro se divertir, aí sim, de fato, a gente consegue ter esse foco imbatível. Então, você que depois que terminar esse vídeo, eu recomendo que você faça a seguinte estratégia. O nome dessa estratégia se chama WOOP, que seria Wish, Outcome, Obstacle e Plan. Perdão o meu ruim de inglês, é porque eu ainda estou aprendendo e ainda não sei tantas pronúncias de palavras. Basicamente, esse plano se baseia primeiro no desejo, que é o Wish. Quando você quiser focar em algo, você tem que entender o que você quer focar. Isso internaliza no seu cérebro o que você de fato precisa fazer no momento. Nisso, a gente entra pro próximo, que é o Outcome, que você começa a internalizar como você vai se sentir após você terminar. Vai se sentir mais alegre, vai se sentir mais satisfeito. Por isso que o nome Outcome, que seria resultado em português. Isso dá aquela sensação da recompensa dopaminérgica que você vai ter depois dessa atividade. E isso faz com que você tenha mais alívio. E o teu cérebro vai estar mais disposto a terminar essa atividade com foco total do que se distrair e fazer isso em repartes. E aí a gente entra pro próximo, que é o Obstacle. O que te faz ser distraído? O que te distrai? O teu celular, a notificação, teus pensamentos? Quando você entende a coisa que te faz mal, quando você entende a coisa que te tira do foco, tudo fica mais fácil, porque você começa a criar uma estratégia contra isso, que aí vem o plan. O plan, que seria plano em português, vem com a estratégia, vem com a decisão do que eu vou fazer se uma distração vir até mim. Então, quando eu for focar em algo, o que me distrai é meu celular. Então eu vou tirar o meu celular de onde eu vou estudar, onde eu vou fazer a atividade que eu preciso fazer. Ou melhor, como eu disse anteriormente, caso eu tiver pensamentos paralelos, eu simplesmente vou dar espaço para esses pensamentos até eles finalmente cessarem. Então, com base em tudo isso que eu te falei, eu tenho certeza que se você praticar, você vai ter o seu foco imbatível, você não vai se distrair e vai estar à frente de muitas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like e até os próximos vídeos. Obrigado.